Olá, meus amigos do Revisão PGE. Tudo certo? Professor Felipe Lira na área, para hoje conversar com vocês sobre um tema muito relevante, que é o concurso para procurador legislativo do Estado, da Assembleia Legislativa do Tocantins. Esse cargo, ele é muito interessante, muito interessante. Eu vou começar a falar mais características sobre esse cargo daqui a pouco. Deixa só entrar mais um pouco de mais uma galera, que nós temos por enquanto apenas 29 pessoas online. Mas vou adiantando para vocês que esse é um concurso muito legal. A remuneração inicial do cargo é de R$ 35.000. R$ 35.000. E, na verdade, 32 agora em 2023, mas já em 2025 a remuneração inicial vai ser de R$ 35.800, chegando ao final de R$ 41.845. Com mais R$ 2.100 de auxílio alimentação, nós temos praticamente o teto constitucional. Então é um concurso muito relevante. São 5 cargos que estão em disputa. Desses 5 cargos, 3 para ampla concorrência e um para pessoas negras e um para pessoas PCD. Esse cargo, eu gostaria de adiantar para vocês que 5 vagas apenas, a pessoa pode ficar desestimulada, mas não. Perceba que a carreira ela conta com apenas quatro procuradores. E desses 4, 2 eles estão em abono de permanência, ou seja, podem se aposentar nos próximos anos. É uma grande oportunidade e são 14 cargos no total. Se você conseguir colocar o seu nome no cadastro de reserva, a chance de você ser nomeado no futuro ela é bem grande. Então, é um cargo muito interessante. Tocantins é um estado que, historicamente, tem uma evasão muito grande. E eu digo isso por experiência própria. Eu, quando estava no ano de 2021, pelo que eu me lembro, o primeiro concurso que eu fiz foi para assessor jurídico da Codevasf. Eu fiz esse concurso e ele era dividido em várias lotações diferentes. Eu consegui ficar em primeiro lugar na lotação de Bom Jesus da Lapa, que fica no interior da Bahia. Quando eu fui chamado, a gente estava ainda naquela situação pandêmica de recrudescimento da pandemia. Uma hora ela recrudescia, hora ela relaxava e as coisas iam abrindo e fechando à medida disso. Então não tinha a OAB na época, eu tive que pedir final de fila. E recentemente, cerca de uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, eu fui chamado não para Bom Jesus da Lapa, onde eu tinha colocado meu nome, mas para o estado do Tocantins. Tendo em vista que lá no edital tinha essa possibilidade de aproveitamento de listas. Eu estou falando essa história única e exclusivamente para vocês verem que Tocantins tem uma rotatividade muito alta. O Thiago colocando aqui, grande meu amigo Thiago. E é isso, Tocantins tem uma rotatividade muito alta, muito elevada, e vocês de colocar o nome lá na lista, tenho certeza que vocês estarão em boas mãos, podendo ter grande chance de ser nomeados em breve. Então, recapitulando, 4 procuradores apenas na ativa, 2 desses procuradores em abono de permanência, 14 cargos no total. É uma grande oportunidade. Agora vamos para o problema deste edital. Qual é o problema dele? Pelo menos para mim, e a oportunidade para outras pessoas. O problema ele exige 3 anos de prática jurídica. Exigindo 3 anos de prática jurídica, vocês vão ter um limitador, menos pessoas vão conseguir prestar esse concurso. Mas se você já tem 1 ano de prática jurídica, 1 ano e meio, eu acho que vale a pena ainda você cogitar fazer esse concurso, porque ao final, quando você for chamado, você pode já ter a prática jurídica. Quanto à possibilidade de advogar, que foi questionada no chat, eu não encontrei nenhuma vedação. Então, por não haver nenhuma vedação, pelo menos que eu tenha conseguido encontrar, vocês incorrem na vedação genérica apenas, que é não poder advogar contra a fazenda pública que remunera o servidor. Mas se alguém tiver mais informações, por favor, pode colocar aqui. Mas pelo que eu sei, pode sim advogar. Então,
o que eu posso falar mais sobre esse concurso? Tem essa questão da prática jurídica e eu tenho certeza que eles vão perguntar o que é que vale como prática jurídica. O edital não fala. Nem o edital, nem a legislação específica fala isso. Tem uma menção genérica à necessidade de prática jurídica, de prática forense, mas não há essa densificação. Então, eu acredito que deva ser dada uma interpretação ampla. Então, atos que sejam privativos de bacharel em direito devem sim ser valorados como prática jurídica. Mas, para a segurança, né, fiquem com aqueles 5 atos privativos de bacharel em direito. Infelizmente, eu estava olhando esse cargo, porque esse edital ele surgiu no contexto com vários outros cargos. E o melhor é aproveitar a viagem, né? Você fazer o máximo de provas que dá para fazer, o máximo de cargos que você conseguir fazer. Pelo que eu vi, e eu gostaria que vocês confirmassem isso, mas não dá para fazer isso. Porque nos cargos jurídicos, técnico jurídico e também analista, que são cargos que, em que pese, tem uma remuneração inicial muito, muito baixa. Tem uma remuneração inicial muito menor, né? Então, 3 e 5 mil. Muito menor em relação ao cargo de procurador. Mas ele tem uma evolução salarial muito grande, muito, muito grande. A galera chega no teto com 20 anos, 20 e poucos anos de carreira. Então, é um concurso muito interessante. Se você quer fugir da concorrência e quer um concurso escada para o começo, vale a pena você dar uma olhada nos outros editais que foram, no outro edital específico, nos outros cargos que foram lançados junto com esse concurso. Vale muito a pena. Mas não dá, pelo que eu vi, para fazer os outros cargos jurídicos e o cargo de procurador, porque vai bater, as datas elas batem, infelizmente. Lá tem um auxílio alimentação de R$ 2.100, é um auxílio que tem natureza indenizatória, então, portanto, não entra no teto constitucional. Até mesmo, eu esqueci de lembrar, o concurso para policial, ele segue essa mesma lógica de começar com remuneração um pouco menor, mas com uma progressão muito grande. Então, fiquem atentos nesse quesito. A prova, ela tem 280 pontos em disputa, dos quais a prova objetiva vale 100 pontos, ou seja, 35,71% dos pontos. A prova discursiva ela vale 160 pontos, ou seja, ela equivale a 57,14% dos pontos, ou seja, dentro da fatia ela consegue puxar para si 21,43% a mais do que a prova objetiva. Então, ela aprova tanto a prova objetiva quanto a prova subjetiva, vai ocorrer no mesmo final de semana. Então, vocês têm que estudar junto, tanto para a prova objetiva quanto para a prova subjetiva. Muito cuidado nesse ponto. E a prova subjetiva vale mais, vale, dentro do total dos pontos da prova, 21% a mais em relação à prova objetiva. Muito relevante se vocês estudarem em paralelo para as duas provas. Já a prova de títulos ela vale no máximo 20 pontos, o que equivale a 7,14% do total de pontos em disputa, e ela valora uma série de elementos, como, por exemplo, a docência, a aprovação em cargos privativo de bacharel em direito, aprovação em concurso público. Então, deem uma olhada nesse aspecto para pontuar o máximo possível. Eu sempre recomendo, façam pós-graduações. Faz diferença. Por exemplo, na Universidade Legale, que eu peguei minhas 2 pós lá, você consegue, por um preço muito, muito barato, fazer essa pós-graduação. E lembrando que o Revisão PGE vai lançar um curso específico para essa prova de procurador do Tocantins. Vai ser um curso com a parte da prova objetiva, um curso focado na prova objetiva, um curso também focado na prova subjetiva, e teremos um pacote com a preparação tanto para a objetiva quanto para a subjetiva, para aqueles que queiram se preparar 100% com a gente. Agora vamos entrar um pouco mais especificamente nas matérias da prova objetiva. Qual é e eu acredito que sim, vai entrar no passaporte, para quem perguntou no chat. Quais são as divisões da prova objetiva? 26% da prova objetiva vai ficar com a parte de conhecimentos gerais,
Então, 26% da prova é bastante coisa. E vocês têm que estudar a parte de conhecimentos gerais. É muito importante. Então, português da FGV, você vai fazer como? Lá no nosso curso, nós vamos ter 6 PDFs muito focados na parte de resolução de questões. Nosso objetivo vai ser resolver muitas questões da FGV, tendo em vista que você que já fez prova da FGV sabe que, majoritariamente, as questões de português são muito pautadas na parte de interpretação de texto, e você só consegue aprender isso fazendo muitas questões de interpretação da parte lá de língua portuguesa, muito importante, e da banca FGV. Legislação institucional. O edital é pequeno de legislação institucional. São as 5 ou 6 leis locais que você tem que ler. São 10 questões. Normalmente, prova FGV, veja a minha prova do Senado, por exemplo, não caiu tanta lei local. Acho que não caiu quase nada de norma específica para advogado do Senado. E foi a banca FGV que fez também. Todavia, nós temos previsto nesse edital que 10 questões serão de legislação institucional. Dessa forma, é muito importante que você separe toda semana um tempo para a leitura dessas leis, porque vocês têm que pontuar muito bem nesse quesito específico. A parte de realidade política, social e econômica do estado do Tocantins vai ter 6 questões. E veja, todo mundo está nivelado nesse quesito. Tenho certeza que assim, 99,999% das pessoas que vão fazer essa prova nunca fizeram antes nenhuma questão de história, geografia e a realidade política do Tocantins. Portanto, vocês, no tempo livre e também separem tempo de estudo para isso, para verificarem o estudo dessa matéria. Eu vi que no YouTube nós temos já várias aulas sobre esse assunto. E, por exemplo, quando eu fiz a minha prova para procurador do Distrito Federal, eu estudei a parte de realidade política, tendo por base especificamente alguns vídeos no YouTube. O Revisão PGE preparou material específico e eu consegui pontuar muito bem nesse quesito. Então, já fazendo um estudo dessa forma, tenho certeza que vocês vão pontuar legal. Separa sempre, sei lá, umas 2, 3 horas por semana para dar uma estudada nesse assunto, resolver questões anteriores, e aí, como não vão ter muitas questões da FGV, quase nenhuma questão, pega a questão de todas as bancas e vai estudando, vai lendo os comentários dos professores e segue o barco. 50% da prova, agora entrando em conhecimentos específicos, vai ficar em matérias que nós já temos um conhecimento específico. Quem estuda para a procuradoria já tem um conhecimento específico, que é direito tributário e financeiro, direito civil e processo civil, direito constitucional e direitos humanos. Uma revisão já tem um material ótimo de direitos humanos que nós usamos para Rondônia, e ele vai ser atualizado especificamente para esse concurso, e também direito administrativo, direito urbanístico e direito ambiental. 50% da prova está focado nessas matérias comuns. Então, 26%. Língua portuguesa, legislação institucional e realidade política, social e econômica do estado de Tocantins. 50% essas matérias comuns. E agora nós vamos para 6 matérias que têm 4 questões, que compõem um total de 24% da nota. 4 questões para direito penal e processo penal, 4 questões para direito empresarial. Direito empresarial, eu vi o edital, está extremamente enxuto. Está assim, muito pequeno mesmo o edital de direito empresarial. Vocês conseguem matar ele em, 5 dias estudando direito empresarial, 3 dias, 4 dias, vocês conseguem matar esse edital, porque está bem enxuto. Direito digital é uma matéria que congrega uma série de outras leis específicas que regem essa questão. Nós do Revisão já estamos também preparando material sobre direito digital, e é importante que vocês façam a leitura da lei seca. Direito digital vai ter essa cobrança. Olhem também a prova de advogado do Senado, que é a prova que eu fiz, caiu essa matéria. Direito do consumidor, o edital está bem enxuto também. Estatuto da criança e do adolescente, o edital também ele tá, na verdade ele não está tão enxuto, então é bom ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista que vão ser 4 questões nessa prova. E como vocês podem perceber, eu vou até falar baixinho, porque esse concurso, na verdade esse curso, na Revisão PGL, é muito focado nas pessoas que estudam para as matérias, para os concursos das procuradorias, da advocacia pública no geral. Mas, se você estuda para magistratura, você
tá bem nesse concurso. Dá para quem estuda para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, tentar fazer esse concurso. Perdoem por essa observação, se eu fosse concurseiro eu não gostaria que fosse dito, mas é a realidade, que se você estuda para essas outras carreiras, você pode sim tentar direcionar os estudos para essa prova. Então, fiz essas observações sobre as questões que vão cair. A prova está muito distante. A prova vai ser apenas no dia 14, a objetiva, e a subjetiva a objetiva no dia 13 e a subjetiva no dia 14. Vocês têm muito tempo. São 4 meses para a data da prova. Então, dá para fazer um reta final muito assertivo. Dá para vocês aumentarem muito o acerto de questões. Então, muito cuidado. Assim, esse Natal, esse Ano Novo, esse começo de ano, Carnaval. Se vocês realmente almejam essa prova, muito foco, muito foco, porque vocês têm pela frente um edital excelente, com a prova realmente muito boa. Portanto, eu acredito que dá para fazer uma reta final assim, de excelência e conseguir entrar nesse concurso. A prova subjetiva vai ser uma peça jurídica de até 180 linhas, valendo 100 pontos, e 3 questões de até 30 linhas, valendo 20 pontos. A data da prova que perguntaram é dia 13 de abril a objetiva e 14 de abril a subjetiva. Muito tempo até a prova. Essa peça, ela normalmente é um parecer, mas também pode cair uma resposta em mandado de segurança, pode cair, tem cadastro de reserva e até, pelo que eu vi, vão ser no total 50 redações corrigidas. Então, acho que todo mundo que fizer o mínimo na redação vai participar do cadastro de reserva. São 30 redações ampla concorrência, 30 redações negros e 30 redações ampla concorrência, 10 redações negros e 10 redações PCD que vão ser corrigidos. De prova anterior, que eu recomendo que vocês façam para avaliar o conhecimento, recomendo muito que vocês façam a prova anterior de advogado do Senado Federal e a prova de procurador, advogado da Assembleia, advogado de Minas Gerais, que foi o concurso lá, excelente, e também a FGV. E as questões subjetivas, elas valem muito a pena. Lá foram 10 questões subjetivas. A prova de advogado do Senado também, eu acredito que vai ser muito parecida com o que foi essa prova. Eu vi agora que o nobre Renério entrou, grande professor Renério. Esse concurso, ele vale muito a pena. Então, muito foco. Eu daria um foco especial em questões de servidor, que é o que mais tem consulta. Então, estudem bastante servidor e façam questões subjetivas envolvendo o servidor. E também licitações e contratos. A gente no consultivo do Senado Federal, o que mais tem é servidor e licitações. Portanto, recomendo muito que vocês foquem o estudo em licitações e servidor público. Tem um erro material, ao meu ver, no edital. Qual é esse erro material? Lá vem falando que você tem que fazer no mínimo 96 pontos de 100 na peça para ser aprovado. Isso com certeza é um erro material e em breve vai ser corrigido pela banca. Esse erro provavelmente vai ser 60% da nota. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Eu, se fosse vocês, recomendaria que vocês mandassem e-mail, né, para a banca para que essa questão ela fosse o mais rápido possível sanada. Então vamos lá só revisar os principais pontos. Nós temos uma prova que está em disputa o total de 280 pontos, sendo que desses 280 pontos, 100 pontos é da prova objetiva, ou seja, 35% da prova. Nós temos 160 pontos da prova subjetiva, ou seja, 57% da prova. E nós temos 20 pontos para títulos, no máximo, ou seja, 7% da prova. É uma prova que a maioria das questões, quem estuda já para a advocacia pública vai conseguir. Quem estuda para outras carreiras jurídicas, como defensoria, magistratura, Ministério Público, também pode enveredar para a feitura dessa prova. É uma prova que você tem que estudar legislação institucional, então, mas são poucas leis, todo mundo vai conseguir
vai conseguir, estudando essas leis, uma boa nota. E assim, eu acredito que legislação institucional é onde vocês podem acertar 8, 9, 10 questões das 10 questões que tem. Então, foco nesse aspecto. Língua portuguesa é muito difícil, mas vai nivelar, assim, todo mundo está nivelado. Porque, por exemplo, a prova de procurador do Rio Grande do Sul que eu fiz, tinha um português muito difícil. Muito difícil, e era um português que dava para a pessoa que sabe português tirar um notão, assim, fechar a prova. E quem não sabe português ia ficar tentando fazer o mínimo. Na FGV, não. Na FGV, até mesmo quem sabe muito português acaba assim, ficando mais nivelado com quem sabe, com quem está saindo mais ou menos do zero, porque é uma prova muito focada em interpretação de texto. Então não tem aquela questão de você saber gramática com profundidade. Peguem as provas anteriores para ver esse ponto. Vocês precisam focar na feitura dessas provas anteriores. E o Revisão está preparando um curso específico, um curso direcionado, um curso focado nessa prova da Assembleia Legislativa do Tocantins. Vocês têm grandes chances de serem aprovados se vocês têm uma base e pegarem forte nesses 4 meses até a prova. Dá para conseguir construir uma base boa. E outro aspecto muito importante dessa prova é prova objetiva e prova subjetiva no mesmo dia. Portanto, foco muito grande em construir a base para vocês conseguirem fazer uma prova subjetiva. Muito foco na feitura de pareceres e nas questões anteriores da FGV. Dá para correr atrás do prejuízo e dá para conseguir fazer uma boa prova. Agora é foco. E outra coisa, Tocantins tem uma rotatividade grande. Eu falei isso no começo. Então, se vocês conseguirem colocar o nome na lista, vocês vão ter grandes chances de serem nomeados. Foi perguntado, me perdoe se já tiver falado, vai ter material para a disciplina de realidade política, social e econômica? Sim, vamos ter material para absolutamente todas as disciplinas. Mas o que é que eu recomendo se eu fosse vocês? Eu recomendo que vocês estudem não só pelo material do Revisão, que é um recorte específico, mas também vocês vão encontrar no YouTube várias aulas sobre esse ponto. E dá para vocês, em momentos mais relaxados, estudarem essa matéria e fazer questões, como eu falei, não só da FGV, mas questões de todas as matérias. Ganhar o teto constitucional no Tocantins é fenomenal, assim, o custo de vida lá é mais baixo. Palmas é uma cidade planejada, eu acho que a colega Andréa é de lá do Tocantins, né? Ela tá comentando, e ela sabe, Palmas é uma cidade muito planejada. O Tocantins tem belezas naturais assim incríveis, você vai estar morando num lugar muito bom, e certamente acho que deve dar para advogado não tem que bater ponto, normalmente não deve dar para fazer um home office interessante. Como eu falei, são apenas 4 colegas na carreira, então são 4 colegas ocupando o cargo de procurador legislativo da Assembleia Legislativa do Tocantins, sendo que 2 estão em abono de permanência. São 14 cargos no total, então se você conseguir colocar o seu nome no cadastro de reserva, grandes chances de ser nomeado. Uma prova boa, rotatividade alta, 50% da prova naquelas matérias do coração da advocacia pública, 24% em algumas matérias acessórias que a gente acaba estudando e 26% da prova objetiva, estudo que eu falei da prova objetiva em conhecimentos gerais, que acaba nivelando todo mundo. Todo mundo vai conseguir, vai tentar fazer a reta final a partir disso. Lembrando que a prova subjetiva vale bem mais do que a prova objetiva, então vocês têm que dar um gás para a feitura da prova subjetiva, fazer tanto peças quanto questões da FGV. E aqui não tem outro ponto, cai direito eleitoral. E caindo direito eleitoral, existem grandes chances dessa matéria cair na prova subjetiva, como aconteceu no caso de advogado do Senado. Na prova de advogado do Senado a gente teve poucas questões de eleitoral na prova objetiva, acho que também foram 4 questões. Todavia, quando pegamos a prova subjetiva, caiu uma questão de direito eleitoral. Mas aí, como vocês podem ver, a prova dessas carreiras da Assembleia Legislativa, de procurador legislativo como um todo, são pouquíssimas pessoas que se preparam especificamente para essas provas. E eu recomendo, inclusive, que vocês estudem para a advocacia pública como um todo. E apenas quando sair um edital interessante, vocês façam esse direcionamento.
Tanto foi assim que na prova de advogado do Senado, acho que apenas duas candidatas, a primeira colocada e uma outra colega, conseguiram pontuar bem nessa questão de direito eleitoral. O resto, todo mundo, sei lá, se a questão valia 10, todo mundo tirou nessa questão 1 ponto, 1,5, 2 pontos. Portanto, é uma prova que majoritariamente, assim, 99% das pessoas vão estar sabendo aquele núcleo da advocacia pública, vão fazer uma reta final específica e você pode conseguir tirar a diferença e ser catapultado para as primeiras colocações se você fizer um estudo forte das matérias da advocacia pública, mas também estudar essas matérias mais ligadas à realidade do Poder Legislativo. E para isso nós vamos ter PDFs completos nas matérias de Poder Legislativo, Processo Legislativo, todas essas matérias que são muito atinentes à realidade do Poder Legislativo, nós vamos dar um foco sobrelevado nesse curso do Revisão PGE e é o que nós recomendamos para você. E também Direito Eleitoral, em que pese não seja necessário você dar um grande foco ao Direito Eleitoral, eu recomendo que você saiba e que você estude Direito Eleitoral assim, com o mínimo rigor, porque caindo numa questão subjetiva de direito eleitoral, tenha certeza, quase todo mundo vai errar. E quase todo mundo errando. E você acertando, você vai ser catapultado para as primeiras colocações, que foi exatamente o que aconteceu na prova de advogado do Senado Federal. Outro ponto que eu gostaria de salientar é não negligenciem as matérias atinentes à língua portuguesa, as matérias mais propedêuticas, né, das disciplinas de conhecimentos básicos. Não negligenciem fazer questões de português. Vamos ter 6 PDFs de português. Não negligenciem legislação institucional. Nós vamos ter toda a legislação institucional lá no curso do Revisão PGE grifada e anotada para vocês. Por quê? São 10 questões de português. São 10 questões de legislação institucional. Também são 6 questões de realidade política e social do Estado do Tocantins. E, principalmente em legislação institucional e realidade política do Tocantins, vocês conseguem pontuar muito. Então, eu acredito que foram essas as dicas. Assim, vocês estão no frigir dos ovos diante de um edital muito bom. Um edital realmente muito interessante. E se você puder fazer essa prova, vale muito a pena ir fazer. Só precisa... o curso do Revisão PGL vai estar disponível hoje de tarde já para compra. E o edital começa, o cronograma vai começar nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira nós já começamos. Muita atenção para, então, fazendo o encerramento, muita atenção nesse edital. Vocês têm grande chance de, se fizerem uma reta final assim, assertiva, estudarem bastante, fazerem muitas questões da FGV, realmente se dedicarem, vocês têm muita chance de colocarem o nome no cadastro de reserva, e em colocando o nome no cadastro de reserva, a chance de nomeação ela é grande. Feitas essas considerações, eu me coloco à disposição no meu Instagram privado, se vocês Felipe Lira ADV, se vocês quiserem conversar comigo, eu estou 100% à disposição para conversar com vocês, para falar mais sobre o curso. E é isso, desejo sorte, podem conversar comigo, podem conversar com a galera do Revisão PGE, e vocês estão diante de um concurso muito bom. A demanda lá na Assembleia Legislativa do Tocantins, eu acredito que ela não seja tão elevada quanto comparado a outras procuradorias, e você vai ganhar o teto constitucional com a qualidade de vida muito boa, morando em um local que não tem um custo de vida tão elevado. Então, eu só vejo vantagens em fazer esse concurso. Desejo a todos uma boa tarde, bons estudos e até uma próxima. Tudo de bom.